Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos aqui com o nosso vídeo noturno, como eu sempre falo, trazendo as notícias gostosas do Vasco da Gama. O StreamYard de hoje não está muito amigável, não. Tá dando pau, derrubou um monte de live aí. Enfim, vamos tentar gravar esse vídeo aqui para ver se o negócio funciona, né? Primeira notícia que eu vou trazer aqui diz respeito à demissão do segurança Betinho. Foi mandado embora hoje pelo Vasco da Gama depois da confusão, da covardia que ele fez contra um torcedor lá em Brasília. Porque a atitude desse rapaz aí nada justifica ele ter partido para cima do cara com cabeçada e soco no exercício da função. Ou seja, ele ali representava o Vasco da Gama. Já não é a primeira confusão que ele se mete. Então hoje o Vasco emitiu uma nota oficial dizendo que esse rapaz aí não faz mais parte do quadro de funcionários do Vasco, o que está certíssimo. Eu que estou sempre aí metendo pau aí na direção, no Pedrinho, né, ou seja, na direção do Vasco da Gama, dessa vez eu vou elogiar. Eu acho que a gente não podia esperar outra atitude que não fosse a demissão desse cidadão aí, porque ele não pode, ele não está no direito de bater em nenhum torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco já sofre bastante aí. Não precisa apanhar de segurança do clube, que para mim não era um segurança, né? Um jagunço. Enfim, siga seu caminho. Bom, preciso dar os parabéns para a galera do Sub-17 que conquistou agora à noite a Copa do Brasil da categoria. Título inédito para o Vasco da Gama. E vou dizer uma coisa para vocês. Como é bom a gente poder ouvir o hino do Vasco depois de uma conquista, né? Que saudade que a gente conseguiu matar escutando o hino do Vasco após essa conquista. Olha esse vídeo aí, né, da galera comemorando o título. Porra, a molecadinha tá de parabéns, né? Eu acho que é uma geração que com certeza vai dar uns bons frutos pra gente. Eu tenho falado bastante do Andrei, né? Meio atacante muito bom, centroavante Diego Minetti, fazedor de gol, moleque tem faro de gol, tá? Tem outras boas peças ali, mas eu queria destacar principalmente esses dois aí, que para mim são jogadores que a curto prazo realmente vão trazer frutos aí pra gente. Bom, eu soltei uma notícia hoje lá no X do Corujão, @Corujão Vascaíno, uma informação que eu obtive na parte da manhã, que trata-se o seguinte: o Vasco voltou a negociar com o Atlético Mineiro em relação ao jogador Bryan Palacios. O Vasco já tinha tido uma conversa com o Atlético, o negócio estava caminhando para ter um desfecho, para o jogador vir para o Vasco por empréstimo. E aí, no final da janela, com a chegada do Cuca, o Atlético acabou barrando a negociação porque o Cuca pediu para o jogador ficar. O fato que agora o que mudou é o seguinte: quem procurou o Vasco foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro procurou o Vasco para saber se o Vasco ainda tinha intenção de contar com o atleta. E o Vasco sinalizou positivamente. Então agora vai recomeçar novas tratativas, né, para o Vasco ver se consegue contratar o jogador. É um atacante, né, colombiano, que joga principalmente pelo lado direito, atua pelos dois lados, mas ele joga mais pelo lado direito. É um jogador que tem certa velocidade, tem boa habilidade, mas não teve muito espaço no Atlético Mineiro, até no último jogo contra o Juventude, que eles ganharam de 1-0, o Bryan Palacios entrou no segundo tempo, faltando 15, 20 minutos para acabar o jogo, e teve uma participação bem discreta, né? Vamos ver se dessa vez o negócio caminha para um fechamento positivo. Bom, nessa quarta-feira, às 19 horas, nós vamos ter o jogo
válido pela Sul-Americana, contra o Puerto Cabello, lá na Venezuela. Né? O Vasco já está lá. Né? E há uma incógnita em relação à escalação. Eu acredito, e aí não é uma informação, é uma opinião, que o Felipe vai poupar alguns jogadores, tá? Eu acho que ele vai poupar alguns jogadores. Eu chutaria aí que ele vai poupar o Hugo Moura e eu acho que ele vai poupar o Nuno Moreira também, tá? Eu também pouparia esses jogadores. Eu, inclusive, montei uma escalação aqui e aí queria ouvir nos comentários desse vídeo a opinião de vocês também. Eu entraria com esse time que eu coloquei na tela aí. O Léo Jardim, o PH, apesar do PH estar cansado, ele não vai jogar no fim de semana contra o Vitória, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo. Então eu iria de PH. JV e Luiz Gustavo, né? O Luiz Gustavo, porque o Freitas voltou para o Rio de Janeiro por conta da contusão na facial plantar, que é aqui, ó, a planta do pé aqui, ó, só que parte de baixo, né? Aqui, ó, a sola do pé, tá? Ele machucou a sola do pé e ele vai ficar aí pelo menos um mês parado, tá? Então, Luiz Gustavo, garoto da base, que entrou no jogo contra o Palmeiras, entrou muito bem. O Piton, porque não tem outro. Não tem outro. Eu acho que, inclusive, o Vasco poderia colocar o garoto, né, Avelar, de repente, durante o jogo, né, para dar uma testada no garoto. Acho que valeria a pena. Né? Eu tiraria o Hugo Moura, entraria com o Jair de primeiro volante, Tietê, Paulinho e Coutinho, para povoar o meio-campo. E na frente, o Rayan e o Verratti. De acordo com o andamento do jogo, porque o Vasco precisa da vitória amanhã. Né? Nesse momento estão jogando Lanús e Melgar. O jogo, por enquanto, está 0-0. Se há um empate nesse jogo e o Vasco consegue uma vitória amanhã contra o Puerto Cabello, já eu vou trazer a classificação, vocês vão ver que é uma boa para o Vasco. Então, acho que no decorrer do jogo, se houvesse necessidade, aí a gente poderia desfazer esses quatro no meio campo, colocando, de repente, mais um atacante. Aí, de repente, entra com o Nuno, né, coloca o Adson. Eu acho até que colocaria o Adson, tá? Para dar uma descansada realmente no Nuno. Tá? Se o Vasco estiver precisando da vitória. Agora, se o jogo estiver favorável para a gente, o Vasco estiver ganhando, né, aí a gente vai administrando aí. Porque a gente tem um jogo importante contra o Vitória no sábado às 18h30. A gente vai ter que fazer toda essa viagem de volta desgastante. O Vasco vai direto para Salvador e enfrenta o Vitória às 18h30. E precisamos ganhar do Vitória, porque senão está arriscado terminar a rodada do Brasileirão, a gente na zona do rebaixamento. Nós estamos com pontuação de zona de rebaixamento. Só não estamos na zona por conta dos critérios de desempate. Então, esse time aí seria o meu time para amanhã. Coloque nos comentários desse vídeo aí qual seria o time de vocês, tá? E aí eu vou procurar responder todo mundo que comentar esse vídeo aí, né? Para vocês terem uma ideia, vou colocar aqui na tela, nesse momento, né, a classificação da Sul-Americana, para a gente acompanhar junto aqui como é que está a situação e a importância desse jogo de amanhã, aliás, de hoje, né, às 19h. Então, nesse momento, o jogo está 0-0, o Lanús está indo a 6 pontos com empate e o Melgar está chegando a 5 pontos, está empatando com o Vasco. Critérios de desempate, o Vasco já fica com 2 pontos. O Vasco já fica ainda na frente em segundo lugar. Se o Vasco ganha amanhã, e vamos dizer que mantém o empate, o Vasco pula para 8 pontos, 2 pontos à frente do Lanús, né? Ou seja, o jogo que a gente vai disputar com eles na Argentina, o empate acaba sendo bom para a gente. E aí depois, no final, a gente tem o último jogo em casa contra o Melgar, precisando ganhar. Então, se der empate no jogo de hoje, basta a gente empatar na Argentina e ganhar do Melgar em casa para a gente conseguir a nossa classificação. Agora, se o Melgar ganhar, também não é ruim não, tá? Segura o Lanús com 5 pontos, eu acho que a gente consegue ganhar com facilidade do Melgar em casa. Bom, facilidade não, né, gente? Vamos refazer aqui. O Vasco nunca tem facilidade em nada. Bom, eu coloquei na capa do nosso vídeo aí o grandioso Fernando Diniz. E por quê? Né? Porque durante o dia de ontem, né, a gente pôde ver nas capas aí dos youtubers, nas manchetes, né, do Twitter, né, do X, ou qualquer lugar que você consultasse, que o Fernando Diniz estava por detalhes.
só faltava assinar. Que o Vasco já tinha acertado a questão financeira, porque um disse que ele pediu 2 milhões, outro diz que ele pediu 1,5 milhão, né? Eu tenho a informação aqui que ele pediu bem menos do que isso, tá? Mas que só faltava assinar, né? Que estava por detalhes, que a qualquer momento o Vasco poderia anunciar Fernando Diniz. Hoje se passou um silêncio nas plataformas. Praticamente ninguém falou de Fernando Diniz. A pergunta que eu faço é o seguinte: acabou a tinta da caneta? Desistiram de contratar o Fernando Diniz? Ou continua a qualquer momento ele pode pintar no Vasco? Aí tem um que diz não, porque o Diniz tem um sentimento de dívida com o Vasco da Gama. O sentimento de dívida ele vai ter se vier para cá, porque está arriscado não receber. Né? Dívida, né, com o Vasco da Gama, que ele gostaria, que ele gosta muito do presidente Pedrinho, ele gosta muito do clube. Parece que o Diniz treinou o Vasco durante 5 anos, né? E ele quer muito ficar no Rio de Janeiro, né? Então a intenção dele não é vir para o Vasco, é continuar morando no Rio, entendi. Só que ele está exigindo aí, segundo informações, né? Pelo menos que ele seja mantido por 1 ano no Vasco da Gama, que ninguém mexa com ele durante 1 ano. Porra, ele tem um contrato, gente. Se ele vier, ele vai ter um contrato de 1 ano ou de 2 anos. Se mandar embora, multa rescisória. E que ele vai exigir pelo menos aí 3 jogadores. Aí eu perguntei, só 3? Só 3 jogadores o Diniz vai fazer esse time voar? Porque na minha visão nós precisamos de zagueiro, nós precisamos de lateral, nós precisamos de meio campo, nós precisamos de atacante e mais de uma peça por setor. Segundo informações aí, 3 jogadores resolvem o problema do Diniz. Porra, tá de brincadeira. Gente, eu tenho falado aqui. A prioridade do Vasco é a manutenção do Felipe. Essa é a prioridade. Foi avaliado positivamente os 2 jogos, contra o Operário e contra o Palmeiras. Que a diretoria do Vasco acha que o resultado foi injusto. Eu também acho. Um empate seria justo ali. Mas nós perdemos. Se o Vasco fizer um bom jogo contra o Porto Cabede, voltar da Venezuela com uma vitória, e ganhar do Vitória em Salvador, você vai ver que cada vez menos vão falar em Diniz. O sonho do Vasco da Gama é manter o Felipe lá. Primeiro, satisfaz o amigo. Segundo, economiza-se dinheiro. Terceiro, o problema está resolvido tudo em casa. Não precisa trazer o Diniz com o risco de não dar certo. Deixar o Felipe lá, os jogadores parece que gostam dele. Né? Então, eu acho que deve ter hoje pessoal rezando de joelho, pedindo para o Felipe ganhar esses 2 jogos para poder ser mantido. Né? Vamos aguardar. Né? Eu acredito hoje que, vou falar aqui, para mim está mais perto o Felipe continuar do que o Diniz vir. Vamos ver. E o Edmundo, hein? Edmundo. Botei o apelido dele de Edmundo, porque quando abre a boca para falar, para falar merda é com ele. Edmundo e Pedrinho. A próxima recuperação que nós vamos ter aí é a recuperação conjugal dos 2, né? Para ver se eles se acertam. O Vasco não é para amadores. Após o jogo contra o Puerto Cabello, voltarei com o meu vídeo trazendo as minhas impressões, torcendo muito por uma vitória do Vasco, né? E aí vou trazer a minha análise do que eu vi do jogo. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, vire membro do Corujão para você estar aqui qualquer hora numa das lives de membro, né? Participar conosco e vai entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Gente, obrigado, um abraço, até a próxima.